Olá, você que acompanha o canal de O Tempo, nós separamos para você os principais destaques do Tempo News desta semana. Então vamos acompanhar juntos os melhores momentos. E a gente abre o jornal de hoje com a informação de que as atenções do mundo estão voltadas para o Irã, que vive uma crise interna e enfrenta o aumento da pressão dos Estados Unidos em um dos cenários mais sensíveis desde a Revolução Islâmica de 1979. E diante das declarações do presidente americano Donald Trump, o governo iraniano afirmou que não quer guerra, mas garante estar pronto para qualquer tipo de enfrentamento militar. Trump acusou líderes do Irã de ultrapassarem uma linha vermelha ao permitir manifestações que, segundo entidades internacionais de direitos humanos, já resultaram em centenas de mortes. Mesmo com o tom ameaçador, o presidente dos Estados Unidos disse que Teherã demonstrou disposição para negociar, inclusive sobre o programa nuclear, enquanto Washington analisa possíveis ações. Os atos começaram por reivindicações econômicas, só que ganharam força e passaram a questionar o regime religioso, se espalhando por diferentes regiões do país. Pois é, especialistas avaliam que os protestos ocorrem em um momento de fragilidade do Irã após tensões com Israel, perda de apoios regionais e crescente isolamento diplomático. Mesmo com a internet restrita e a falta de dados oficiais, vídeos e depoimentos apontam para uma repressão intensa, enquanto o governo iraniano diz manter abertos os canais de diálogo com os Estados Unidos. Autoridades do Irã afirmam que a situação está sob controle, mas organizações de direitos humanos falam em mais de 500 mortes. Trump voltou a dizer que os Estados Unidos podem intervir se a violência aumentar e confirmou contatos para uma possível negociação nuclear. Pois é, Siri, o governo iraniano nega os números, acusa os Estados Unidos e Israel de incitar o caos e diz que a segurança nacional é inegociável. A República Islâmica do Irã não está procurando uma guerra, mas está totalmente preparada para a guerra. Essa foi a resposta do Irã às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que os líderes estão começando a cruzar uma linha vermelha. Parece que estão começando a cruzar e parece que algumas pessoas foram mortas. Pessoas que não deveriam ter sido mortas. Esses são indivíduos violentos, se é que podemos chamá-los de líderes. Não sei se são líderes ou apenas governam pela violência. Estamos analisando a situação com muita seriedade e estamos considerando algumas opções muito fortes. Tomaremos uma decisão. Trump disse ainda que o Irã está disposto a negociar. A ameaça americana veio após a repressão aos protestos que deixou centenas de mortos, diante das grandes concentrações nos últimos dias em Teherã e em outras cidades. As autoridades convocaram contra-manifestações nesta segunda-feira em apoio à República Islâmica, que enfrenta um de seus maiores desafios sociais desde sua proclamação em 1979. A ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, afirmou no domingo que quase 200 manifestantes morreram desde o início dos protestos, em 28 de dezembro, mas advertiu que o balanço real pode ser muito maior. Apesar do corte da internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, imagens vazadas de Teherã e outras cidades mostraram grandes manifestações nas últimas noites. Em um vídeo checado pela AFP, aparecem dezenas de corpos envolvidos em sacos pretos diante de um necrotério na capital, enquanto várias pessoas parecem procurar familiares desaparecidos. Inicialmente, os protestos eram contra o aumento do custo de vida, mas com o passar dos dias se transformaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a Revolução. Essas manifestações ocorrem em um país enfraquecido pela guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025, pelos golpes sofridos por vários de seus aliados regionais e pelas sanções relacionadas ao seu programa nuclear. Líderes de vários países pediram que o Irã encerre a repressão violenta aos protestos.
Bom, hoje o noticiário internacional está bem intenso e a gente convidou o Adriano Cerqueiro. Adriano, que é cientista político, também professor do Centro Universitário IBMEC-BH e também da UFOP, a quem a gente já dá boa noite, agradece aqui mais uma vez pela disponibilidade em estar conosco e a gente já começa perguntando, né, sobre esse tema que a gente trouxe agora, Adriano. O discurso de Trump mistura aí ameaça, convite à negociação. Como é que você avalia aí essa análise? Como é que você faz uma análise desse discurso do Trump? É uma estratégia real de pressão ou, na sua avaliação, é mais um jogo retórico aí para consumo político interno nos Estados Unidos? Agora sim, boa noite para você. Boa noite, Síria. É um prazer estar de novo aí com vocês e a grande audiência, né, do Tempo Online. Não, eu não acho que é retórica, né? A própria reação, né, das autoridades iranianas reforça essa minha impressão. O Trump, ele morde a sopra, né? Ele é um negociador muito experiente. Ele acabou de mostrar no início desse ano a grande capacidade, né, em termos militares que os Estados Unidos têm. Eles, né, simplesmente pegaram, né, o ditador Maduro, né, na Venezuela, ele que era o então presidente, né, não legítimo, né, do país, e em poucos minutos, por assim dizer, foram questão de algumas horas, né, e ninguém saiu ferido, saiu morto, né, teve alguns feridos entre os militares americanos que fizeram isso, que não foram muitos, em compensação, grandes baixas do outro lado. Então, Trump está mostrando, né, que fala como um grande líder de uma grande potência e que está preocupado, né, com a questão dos direitos humanos, com essa forte repressão, mais uma, né, que está acontecendo no Irã. Então, acho que o discurso dele é discurso de força, né, mas ao mesmo tempo um convite para se sentar com as autoridades e negociar. Lembrando que o regime chavista, né, bolivariano lá da Venezuela, não acabou, né, mas Maduro está preso. Então, assim, é um pouco essa questão do Trump. Olha, eu vou vir com tudo, mas eu posso não vir com tudo, mas vocês vão ter que negociar. Ele é o que ele tem feito desde que assumiu, né, esse seu segundo mandato. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou hoje, após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que o debate sobre a composição de chapa presidencial ainda é prematuro e que as articulações políticas estão sendo feitas. Segundo Flávio, a discussão sobre a composição do grupo presidencial só deve ocorrer mais perto do período eleitoral. Ao comentar aí as especulações envolvendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, Flávio elogiou o aliado, mas ele descartou, pelo menos por agora, o convite. Flávio também classificou o governo mineiro como um quadro qualificado, o governador mineiro, né, como qualificado e bem avaliado, mas afastou qualquer definição sobre uma eventual composição de chapa. O senador afirmou também que mantém diálogo aberto com diferentes lideranças, mas ele evitou ali antecipar movimentos. Gente, vice é a última coisa praticamente que se resolve numa campanha. É óbvio que o Zema é um quadro que eu considero bastante, é um grande governador, também muito bem avaliado. Agora ele tem um projeto dele, né? Eu não pedi para ele ser meu vice, nem ele se ofereceu para ser meu vice. Ele tem sido bem claro também que vai manter a candidatura dele à presidência da República, só que mais uma vez, a gente tem alguns degraus a subir ainda para que decisões mais definitivas sejam tomadas. A porta vai estar sempre aberta para conversar, não só com o Zema, com todos os outros pré-candidatos que estão dispostos aí a se colocar para derrotar o projeto do PT, que essa aqui é a coisa mais importante. Flávio Bolsonaro também comentou a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cotado como herdeiro do capital político de Jair Bolsonaro. Segundo o senador, a relação entre eles é boa, apesar da pressão constante sobre o governador. A relação com ele é boa, ele fica uma pressão em cima do governador a todo momento. Ele já declarou que é candidato à reeleição em São Paulo, ele já declarou que vai me apoiar. Então a gente está há vários meses das eleições, não vamos nos precipitar, ficar pressionando o Tarcísio a todo momento. Todo mundo sabe qual é o lado dele, que é o lado que é com o Bolsonaro. E confio nele, confio na lealdade dele. É um palanque em São Paulo que qualquer candidato à presidência da República gostaria de ter. Governador bem avaliado, competente, aliado.
que foi ali uma cria do presidente Bolsonaro. Então, eu peço aqui a todos, não precisa ficar pressionando o Tarcísio está com a gente, tá? No momento certo, ele vai, do jeito dele, declarar o apoio mais explícito, mas não tem problema nenhum, do jeito que está ótimo. Flávio afirmou também que pesquisas encomendadas por partidos indicam a consolidação do nome dele e tem contribuído aí para o avanço das conversas políticas. Né, Lara Alves, boa noite para você. Você que tem mais informações sobre esse assunto, né? Exatamente, Síria. Boa noite para você, para todos que estão conosco nesta terça-feira. Pois é, hoje o senador Flávio Bolsonaro falou um pouco sobre essa estratégia de pré-campanha que ele adotará nos próximos meses, já mirando a competição eleitoral em outubro. É importante a gente lembrar, como vocês disseram, que o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o filho, Flávio Bolsonaro, como seu sucessor. Existia ali uma ideia inicial de que, na verdade, fosse o agora ex-deputado Eduardo Bolsonaro o sucessor de Jair Bolsonaro, mas com a ida dele para os Estados Unidos sem previsão de retorno, quem assumiu esse posto foi o filho, o senador Flávio Bolsonaro. E agora ele começa a se movimentar no tabuleiro político para tentar entender quais vão ser as forças que vão apoiá-lo nessa disputa com o presidente Lula. Bom, dito isso, a gente sabe que a partir deste fim de semana, Flávio começa um giro internacional que deve durar pelas próximas semanas até o retorno dos trabalhos no Legislativo para se encontrar com lideranças da direita global. A ideia é que ele consiga esse apoio externo e se fortaleça como o verdadeiro nome da direita, o substituto do pai, o herdeiro desse espólio político, para, portanto, enfrentar o presidente Lula nas urnas. Mas um ponto que Flávio disse nessa sonora que nós trouxemos dele hoje mais cedo na Superintendência da Polícia Federal é justamente a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É sabido de todo o campo político que havia sim um desejo de Tarcísio de ser o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para concorrer às eleições. E ele, portanto, então seria o nome apoiado pela direita e é um nome muito bem quisto pelo Centrão, principalmente por alguns caciques, como o próprio Gilberto Kassab, que é presidente do PSD. Mas desde então, desde que Jair Bolsonaro indicou o filho Flávio como seu sucessor, a relação deu uma amornada. Tarcísio tem aparecido bem menos nesse contexto, tem participado bem menos das articulações. Vocês vão se lembrar que em algumas articulações importantes no ano passado ele esteve presente, foi uma força bastante representativa nas conversas pelo PL da Anistia aqui em Brasília, inclusive viajou de São Paulo para Brasília várias vezes, mas agora ele tem ficado um pouco mais quieto, tirou um período de férias agora no final do ano de 2025. Mas Flávio espera sim um apoio mais claro de Tarcísio de Freitas. A avaliação é que ele tem segurado um pouco. Vocês também, uma informação que vale trazer para vocês também é que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou hoje um vídeo nos stories de Tarcísio de Freitas. E isso foi bastante relevante, porque é claramente uma indireta neste momento. E hoje saiu uma pesquisa indicando que Tarcísio é um nome mais competitivo que Flávio para disputar com o presidente Lula. Logo depois, a ex-primeira-dama publica, então, esse vídeo nos seus stories. É um vídeo em que Tarcísio fala bastante sobre sua atuação, indicando ali um apoio certamente velado à candidatura de Tarcísio, mas certo é que hoje, neste momento, não haveria uma possibilidade de um pleito com Tarcísio e com Flávio Bolsonaro. Essa é uma imagem descartada pela direita neste momento e agora o que Tarcísio deve fazer é um apoio um pouco mais sólido à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, mas a avaliação é que isso não deve acontecer por agora. Enquanto isso, Flávio precisa amanciar a relação com os líderes do Centrão e agora também com essas viagens internacionais para se consolidar como essa liderança da direita. Tá certo, Lara, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho aí em Brasília. A gente segue acompanhando os desdobramentos, né, dessa candidatura de Flávio Bolsonaro por aqui. Vamos trazer todas as informações para você. E o pré-candidato à presidência da República, o governador mineiro Romeu Zema, do Partido Novo, ele afirma que não vai abrir mão de ser cabeça de chapa nas eleições deste ano. Após descartar ser vice do senador Flávio Bolsonaro, o chefe do Executivo mineiro disse que vai aguardar pesquisas e conversar para definições. Entretanto, a intenção dele é manter o perfil de comandar a empresa. Tudo é possível. Uma coisa que eu não abriria mão é de ser o cabeça de chapa.
Eu sempre comandei a empresa, comandei o Estado, já mostrei que sei fazer isso. Agora, na política nós sabemos que tudo é possível, né? Vamos ver aí como vão caminhar as pesquisas no futuro e como serão essas conversas aí. O governador de Minas Gerais afirmou hoje, em entrevista ao programa Café com Política aqui no Tempo, ter um perfil diferente de Flávio Bolsonaro, assim como dos outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto, como é o caso dos governadores de Goiás, o Ronaldo Caiado, também tem aí o Ratinho Júnior, né, do Paraná, de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E segundo o Zema, apesar de todos serem da direita, ele foi o único que conseguiu tirar o Titanic do fundo do mar, em crítica à gestão anterior de Minas Gerais, que era comandada pelo Fernando Pimentel, do PT. Bom, nós temos de lembrar que ambos somos do lado da direita, né? E temos aí outros bons nomes, né, de governadores que são muito bem avaliados, governador de Goiás, do Paraná, de São Paulo, que provavelmente podem vir a disputar essa eleição. Agora eu quero fazer aqui uma diferença minha com relação a todos eles, entendeu? Não é com relação ao Flávio, não. Primeiro, com relação a todos eles, eu sou aquele que tenho o privilégio, talvez, como eu disse aqui há pouco, o único que teve a condição de tirar o Titanic do fundo do mar. Não estou falando que eles não dariam conta, eu estou falando que eles não pegaram o Titanic no fundo do mar. Os outros estados estão muito mais bem organizados, ou estavam, né, do que Minas Gerais. Então, aqui em Minas, eu provei que é possível consertar a tragédia do PT. E quem é mineiro aqui, estava aqui em 2018, sabe a tragédia que foi esse estado. Além disso, eu tenho uma vivência de gestão que eu acho que a maioria deles não tem. Eu fiquei 30 anos no setor privado, criei uma empresa praticamente do zero, que gera 5 mil empregos direto hoje, que tem filiais em todo o estado de Minas e estados vizinhos, e sempre montei bons times. E o presidente Lula lidera, gente, cenários em primeiro turno e empata com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em segundo turno nas eleições deste ano. Este é o resultado da pesquisa do Instituto Ideia, divulgada hoje. No primeiro cenário, Lula tem 40,2% dos votos, enquanto Tarcísio de Freitas fica com 32,7%, seguidos pelos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e de Goiás, o Ronaldo Caiado, do União, com 5,5%. Completam essa lista aí Renan Santos, do Missão, com 0,5%, e Aldo Rebelo, do DC, com 0,4%. Votos brancos, nulos ou em nenhum dos nomes citados somam 3,6% e os indecisos são 11,8% hoje. Portanto, Lula liderando nesse cenário. Partindo para um outro cenário, agora a simulação traz nomes do senador Flávio Bolsonaro, do PL, do Rio, e também do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Lula, neste caso aí, olha só, tem 39,7% dos votos. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 26,5%. Ratinho Júnior, 7%. Caiado 4,2%, Romeu Zema 3,6%, Renan 0,4% e Aldo 0,2%. Votos brancos, nulos ou em nenhum somam 7,1% e 11,4% das pessoas não souberam quem escolher neste cenário apresentado. Agora, em simulação com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, no lugar aí de Flávio Bolsonaro, né? Neste outro cenário, portanto, Lula tem 40%, Michele Bolsonaro 29%, Ratinho Júnior 6%, Caiado 4,73%, Zema 3,8%, Renan 0,7%, Aldo 0,2%. Já aqueles eleitores que votariam em branco, nulo ou em ninguém somam 5,9%. E os que não sabem, 10,3%. Ratinho Júnior aparece em outra comparação também. Dá lugar ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSD,
E aí, nesse caso, Lula fica com 39,6%, Flávio Bolsonaro 27,6%, Caiado 5,5%, Romeu Zema 5,4%, o Eduardo Leite 2,8%, Renan 0,7%, Aldo 0,2%. Somam aí os brancos, nulos e nenhum dos nomes, 5,6%. Os indecisos chegam a 12,9%, portanto. Agora, a gente pensando em um cenário de segundo turno, nas simulações entre Lula e um candidato de direita, Tarcísio é o único que se aproxima em empate técnico com o presidente. O petista teria 44,4% dos votos contra 42,1% do governador de São Paulo. No caso de brancos e nulos, somam 7,2%. Os indecisos chegam em 6,4% neste cenário. Agora, quando o presidente Lula enfrenta Michele Bolsonaro no segundo turno, o petista vence por 46% a 39% contra Michele. Brancos e nulos são 8,6%. Aqueles que não sabem, 6,5%. O presidente tem os mesmos 46% quando colocado ali o nome de Ratinho Júnior, que marca 37%. Neste cenário, brancos e nulos chegam a 10,1% e 7% não sabem em quem votar. Em outro cenário, em segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista fica com 46,2% e o senador do PL chega a 36%. Brancos e nulos chegam a 9,8% e 8% não sabem em quem votar. Agora, contra Caiado, Lula tem 46,3% dos votos e o Caiado, Ronaldo Caiado de Goiás, 36,5%, né? Adversário do Lula, Caiado que é do União. Brancos e nulos chegam, nesse caso, neste cenário, a 10,6%. Os indecisos chegam a 6,7%. O petista marca o mesmo índice contra o mineiro, Romeu Zema, que fica com 36,1%. Nesse caso, os brancos e nulos são 10,8% e os indecisos 6,9%. Agora, em contrapartida com esses dados que a gente trouxe, a liderança nos cenários simulados, né? Lula registra o maior índice de rejeição do levantamento, com 40,8% dos eleitores respondendo que não votariam de jeito nenhum no petista. São mais de 10 pontos percentuais, na verdade, frente aí, né, do segundo colocado nessa lista, que é Flávio Bolsonaro, o que marca 30% e mais de 14 pontos em relação a Michele, que tem 26,1%. Já Tarcísio de Freitas tem uma rejeição de 16,2%, segundo a pesquisa, e é o governador com maior taxa. Romeu Zema de Minas Gerais tem 12,8%, Ratinho Júnior 12,5%, Eduardo Leite 12,1%, Ronaldo Caiado 10,5%, Renan Santos não teria o voto de jeito nenhum, de 11,6% dos eleitores, e Aldo 8,1%. Há, no entanto, 3,1% do eleitorado que diz não rejeitar ninguém e 12,2% que não sabem responder a essa pergunta. Lembrando que esse levantamento mostra ainda que quase 2/3 dos eleitores, isso equivale a 64,5%, diz estar decidido sobre o voto a presidente em 2026. Então as pessoas já estão decididas, né? Contra 35,5% que admitem aí ainda que podem de fato mudar a escolha feita agora. Essa pesquisa, Canal Meio Instituto Ideia, entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de janeiro. Essa pesquisa foi feita via telefone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. E devido ao arredondamento, aí, a soma desses percentuais, ela pode variar de 99% a 101%. Bom, a gente trouxe todos esses cenários, todos esses dados, e para nos ajudar a entender tudo isso que a gente trouxe para você, por essa pesquisa, né? Nós convidamos o cientista político Lucas Andona, a quem eu dou as boas-vindas mais uma vez aqui ao Tempo News e agradeço por atender o nosso chamado.
Lucas, e já começo te perguntando como que você avalia o fato de o presidente Lula liderar todos os cenários de primeiro turno apresentados por essa pesquisa. Boa noite para você. Muito boa noite, Síria, boa noite, Luciene. Realmente, essa pesquisa, ela demonstra, né, que o presidente Lula está na frente, até porque ele está com a máquina do governo federal, está fazendo inaugurações no Brasil inteiro, está divulgando programas, né? A parte de comunicação e o marketing do governo federal é algo que já estava muito forte no ano passado e que esse ano vai ser mais forte ainda, até para divulgar aquilo que o governo tem feito. Agora, essa pesquisa, ela continua trazendo tendências. Nós podemos falar, a grosso modo, que 1/3 do eleitorado já está fechado com Lula, 1/3 já está fechado com candidato que será o da direita, ou os candidatos que serão da direita, e nós temos 1/3 aí que a gente vai dividir entre aqueles indecisos e aqueles que estarão lá no brancos e nulos. Então, isso está demonstrando que o cenário eleitoral ele está muito polarizado. O empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso hoje pela Polícia Federal quando estava se preparando para embarcar em um jatinho no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, hein, Cira? Pois é, André, também foram feitas buscas em 2 imóveis de Zettel, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. A prisão foi necessária para que os agentes pudessem apreender o celular dele, conforme determinação autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Superior Tribunal Federal. A Justiça havia expedido o mandado de prisão temporária contra Zettel até 7 horas da manhã de hoje. O objetivo era evitar que ele atrapalhasse a operação da Polícia Federal. Na mesma decisão judicial, Toffoli determinou a soltura de Zettel depois da detenção temporária que aconteceu ali, né? Exatamente por isso, ele vai ter de cumprir medidas cautelares. Uma delas é de não sair do Brasil. Por esse motivo, o passaporte foi apreendido. Também foi apreendida uma grande quantia em dinheiro, além de carros, joias, relógios importados, além do bloqueio de 5,7 bilhões de reais em bens e valores. A investigação apura suspeita de irregularidades envolvendo o Banco Master. Entre os alvos dessa busca e apreensão está novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, que já havia sido preso lá naquela primeira etapa da operação que foi realizada em novembro do ano passado. O pai, a irmã, o cunhado e um primo, dono do Master, também são alvos. Outro alvo de busca da Compliance Zero é o empresário e investidor Nelson Tanuri, conhecido no mercado brasileiro por investir em empresas com dificuldades financeiras. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e também de parentes. A defesa do dono do Master informou que tomou conhecimento dessa medida de busca e apreensão e reafirmou que o Vorcaro tem colaborado aí com as autoridades competentes e que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação vão ser atendidas com total transparência. O caso do Banco Master, gente, virou o centro de um escândalo financeiro nacional e de uma disputa internacional, inclusive em novembro. O Banco Central determinou a liquidação extrajudicial desse banco. A liquidação ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília, no valor de 12,2 bilhões de reais. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa pode ser a maior fraude bancária do nosso país.
No entanto, gente, a liquidação pelo Banco Central, ela passou a ser questionada, né? O Tribunal de Contas da União determinou uma inspeção em documentos relacionados a esse processo. E nesse meio tempo, o Banco Central começou a ser alvo de ataques digitais com o objetivo de desacreditar a atuação, né, do órgão. A Polícia Federal apura pagamentos, portanto, milionários a influenciadores. E diante das fraudes detectadas, a tendência é que o parecer técnico respalde, portanto, a decisão da autoridade monetária. Até bem pouco tempo, o Banco Master era até desconhecido, né, de boa parte dos brasileiros. É que a instituição financeira é pequena e, no entanto, está no centro de uma crise por causa da suspeita de fraudes bilionárias em operações financeiras com ramificações que chegam ao mundo da política e ao Supremo Tribunal Federal. Diz pra gente, hein, Lulandinho, essas ramificações aí parecem que estão dando o que falar em Brasília e tem muita gente aí, como se diz aqui em Minas, ressabiada com essas investigações, hein, Lu? É uma investigação que, pelo que a gente tem de informação, ainda continua, né? E a Polícia Federal, inclusive, acabou de divulgar um balanço de itens apreendidos nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, que foi a deflagrada no dia de hoje. De acordo com esse balanço, foram apreendidos 39 aparelhos celulares, 31 computadores, 30 armas, R$645 mil em dinheiro em espécie e 23 veículos avaliados em 16 milhões de reais. Inclusive, ainda na noite dessa quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, ele determinou que a Procuradoria-Geral da República garanta a integridade dos aparelhos apreendidos, que, de acordo com ordem, também devem ficar sob custódia do Supremo Tribunal Federal e não da Polícia Federal, que é como a gente observa rotineiramente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a transferência imediata do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para o complexo da Papuda. O ex-governante do nosso país deixa a superintendência da Polícia Federal e segue para o 19º Batalhão da Polícia Militar, que é a chamada Papudinha, Síria. Pois é, André, Bolsonaro vai ficar em uma sala de Estado-Maior isolado dos demais presos, não é? Vamos, quem tem mais informações para a gente sobre esse caso é a Luciene Landim, lá de Brasília, ela que tem todos os detalhes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, Lu? O que mais você tem para a gente sobre isso? Essa foi uma decisão determinada hoje, então, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse caso. Com isso, Bolsonaro deixou a superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde cumpria essa pena definitiva desde o final de novembro, e foi levado para Papudinha, que é o 19º Batalhão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal e fica dentro do complexo penitenciário da Papuda. Na decisão, o Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro tem atendimento médico integral, inclusive com atendimento feito pelos médicos particulares que o atendem. Determinou que o ex-presidente seja levado para um hospital em caso de urgência, sem uma autorização prévia. Nesse caso, os advogados de Jair Bolsonaro devem fazer uma comunicação ao Supremo em até 24 horas depois. As visitas da família também estão mantidas, mas em dias diferentes do que acontecia na superintendência da PF. Antes, essas visitas poderiam acontecer às terças e quintas. Agora, na Papudinha, às quartas e quintas-feiras. Também deixa claro ali que Jair Bolsonaro poderá ter atendimento de fisioterapia, que essa cela dele poderá ser equipada, por exemplo, com uma grade ali na cama, se for necessário. Então, nessa decisão, Alexandre de Moraes deixa tudo isso claro. Também cita ali os pedidos da defesa para que o ex-presidente fosse colocado em uma cela mais adequada às condições dele, inclusive cita os pedidos da família, né, dos filhos de Jair Bolsonaro, que endossaram bastante esse pedido para que ele fosse colocado em um ambiente que avaliam mais adequado para a saúde que ele enfrenta. Então a gente teve toda essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro então deixou a superintendência da Polícia Federal em Brasília para cumprir essa pena por liderar uma tentativa de golpe de Estado
executado na Papudinha, que é o mesmo local para onde foi levado o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, condenado pelo Supremo Tribunal Federal no mesmo núcleo de Jair Bolsonaro. Os dois ocupam a chamada Sala de Estado Maior no local, mas não a mesma. Eles ocupam celas separadas, mas um espaço que é bastante semelhante e reservado ali nesse batalhão da Polícia Militar. Essa foi a decisão de Alexandre de Moraes no dia de hoje. Ainda mais um fato, o ministro determinou que o ex-presidente passe por uma junta médica para que uma perícia médica seja feita antes mesmo até de sinalizar qualquer decisão sobre uma possível prisão domiciliar, que é o que é insistido pela família e pelos advogados de Jair Bolsonaro. O governo Lula está tentando, né, ali aproveitar a reaproximação com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para impulsionar o projeto que acaba com a escala de trabalho de 6x1. A proposta tem forte apelo popular e é vista pelo Planalto como uma pauta capaz de mobilizar, né, o eleitorado nas eleições de outubro, nas eleições deste ano. Esse texto prevê a redução da jornada sem cortes de salários e uma transição gradual, isso até o ano de 2028, daqui a 2 anos ali. Nos bastidores, a avaliação é de que mesmo que o projeto não avance, colocar em pauta já cria pressão sobre parlamentares e setores contrários a essa mudança. Vamos junto com a Lulandinha aqui, esse tema vai virar um dos principais embates entre governo e oposição agora em 2026, né, Lu? Porque já se vem falando muito nisso aí, até pouco tempo atrás se dizia que era inviável, impossível, não teria jeito de acontecer, mas a gente tem exemplos de outros momentos na história do país, né, em benefícios para os trabalhadores. A gente fala em 13º, em férias, a gente fala em licença maternidade, que hoje é de 6 meses, agora ampliaram também a licença paternidade. Tudo isso até ser colocado em prática e a população, os governantes, os empresários se acostumarem, parecia tudo isso impossível. No entanto, acabou acontecendo e estamos aí funcionando, a coisa está andando. No caso agora da escala 6x1, fim da escala 6x1, esse ano também vai ser um ano do PT e as forças contrárias aí à direita baterem nessa tecla, né, Lu? Pois é, essa é uma pauta com grande impacto social e a gente cita que o governo conseguiu aprovar com um impacto social muito grande também no ano passado, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, essa que começou a valer a partir desse mês de janeiro de 2026, mas o governo vem com essa nova aposta agora nesse ano. Mas a gente fala sobre embates com a oposição, além disso, o governo vai precisar investir em uma articulação muito forte com a cúpula do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa articulação precisa ser intensa para que um projeto dessa envergadura saia do papel. Quem é responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e ela deve entrar em campo. Claro, a gente tem uma avaliação também, e essa avaliação é feita pelo próprio presidente Lula desde o início desse governo, desse Lula 3, de que o próprio petista também precisa entrar em campo para conseguir tirar essas pautas que têm um maior impacto e são mais difíceis do papel. A gente coloca essa pauta da escala 6x1 nesse mesmo campo. O tema é declarado como uma das prioridades do governo, isso é dito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, ele que tomou posse no ano passado justamente para avançar nesses temas de mais impacto social no governo Lula, nessa gestão do Palácio do Planalto. Mas a gente tem um fato nisso, a gente está entrando em um ano eleitoral, em um ano em que o Congresso Nacional funciona de forma reduzida por conta das eleições marcadas para outubro. A intenção, como acontece em todo ano de eleições, é esgotar os temas necessários até o mês de julho, no primeiro semestre legislativo. E quando a gente fala de semestre legislativo, a gente fala dos meses de fevereiro
fevereiro, que é quando os parlamentares voltam do recesso, até o mês de julho, quando começa ali no meio do mês de julho esse recesso menor de meio de ano. Então esse é o período em anos eleitorais que o Congresso dedica para esgotar essas pautas que estão pendentes. E a partir de agosto, na volta do recesso, o Congresso, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, as duas casas do Congresso Nacional, elas começam a ficar mais esvaziadas por conta do início da campanha eleitoral. Essa campanha que começa justamente no mês de agosto, no mês de outubro, os eleitores vão às urnas e somente ali mais para o final, a segunda quinzena ali de novembro, o Congresso começa a retornar, porque em dezembro o orçamento precisa estar aprovado. Então a gente tem também essa dificuldade de um esvaziamento maior do Congresso Nacional. A aposta maior é que essa pauta da escala 6x1 não vai sair do papel nesse ano de 2026 por conta dessas dificuldades e por conta de uma aprovação recente de outra pauta dessa envergadura, que é essa questão do imposto de renda que a gente falou agora. Mas, claro, o governo segue insistindo, é sim uma das apostas. É isso aí, muito obrigada pela sua audiência. E eu quero te lembrar que o Tempo News vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 7 horas da noite, aqui no canal de YouTube de O Tempo. Nós te esperamos.